Tinha um contato com o doutor Maurício Freire, está bonitinho, e a gente perguntava, vamos repetir, o combate ao racismo nos eventos esportivos, não há cobrança da sociedade. Houve mudança na legislação, delegado Maurício? Muito boa noite, Flávio, boa noite a todos que nos acompanham no Gazeta Esportiva, boa noite, Osmar, boa noite, Tiago. Então, no dia 18 de maio, Flávio, teve uma aprovação do Senado transformando o crime de injúria racial, comparando ele ao crime de racismo. Isso tornou imprescritível e inafiançável esse crime. E com isso referendou uma decisão do próprio Supremo, no mesmo sentido, de 2021. Esse projeto aprovado no Senado aumenta de 2 para 5 anos a pena de reclusão quando o crime ocorrer durante as atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. E o condenado também será proibido por 3 anos de frequentar os locais destinados às práticas esportivas e culturais, que eu acho que esse é o ponto mais forte da lei. Só que na teoria, né, o autor de crime racial não deveria ser solto mediante a fiança e aguardar esse processo em liberdade que tem acontecido. Na prática, 2 episódios aqui nos estádios do Brasil demonstram que essa teoria não tem surtido efeito, né, nenhum. Você lembra que no dia 26 de abril, um torcedor do Boca Juniors foi detido na Neoquímica Arena sobre a acusação de injúria racial. Na manhã seguinte, ele pagou fiança e saiu. No outro, o jogador Rafael Ramos, né, do Corinthians, foi acusado de usar a palavra, entre aspas, aí, macaco, para ofender o Ednilson, do Internacional, durante a partida ocorrida no dia 14/5, lá no Beira-Rio. Detido também foi solto após pagamento de fiança. Então, na prática, a gente vê, esses 2 exemplos mostram que teoria é uma coisa, a prática é outra. Como o julgamento do Supremo ocorreu numa ação individual, ele não tem efeito vinculante. Então, não torna obrigatório que se siga o mesmo entendimento. Então, há espaço para inúmeras interpretações. Eu acho que ofender alguém com base na sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência é repugnante. A lei trouxe avanços no combate aos crimes raciais, mas a aplicabilidade dessa lei está muito, muito deficitária. A penalização da injúria racial como racismo, eu acho que é um passo muito importante nessa luta pela igualdade, mas é preciso endurecer no combate ao racismo e no fortalecimento de políticas e práticas antirracistas de uma forma mais eficiente. Delegado Maurício, para a gente entender bem, a lei já existe, não está sendo praticada, ela precisa de algum item a mais para que ela seja realmente colocada em prática? Como é que está essa situação? De verdade, Flávio, veja, a nossa legislação como um todo, né, toda essa legislação que nós temos no Brasil, que são inúmeros artigos, com uma colcha de retalhos que vem sendo colocado uma série de coisas, ela de verdade, ela gera inúmeras interpretações. A nossa lei precisa ser construída de maneira que não haja interpretação. Um copo é um copo, não é uma garrafa. E a nossa legislação, infelizmente, dá esse efeito. Qualquer juiz interpreta de uma determinada maneira, vai ao Supremo e mesmo os ministros lá acabam não se entendendo. Cada um tem, num determinado momento, um entendimento. Então, nós precisamos, de verdade, mudar a nossa Constituição e mudar a nossa legislação para que seja clara, simples, né? As penalidades não precisam ser altas, mas elas precisam ser efetivas. Então, é isso que eu acho que o Tiago acabou falando, ou o Osmar, que de repente vira uma cesta básica. O que é isso, né? O caso lá do William, então, tudo bem, foi ouvido, tal, óbvio, orientado pelos advogados, vai lá, estou arrependido, não foi nada disso, não é bem isso, vai ser processado por ameaça, mas vai virar uma cesta básica. Então, de repente, ao invés dessa cesta básica, ele tivesse que em determinados dias, principalmente nos dias de jogo, ao invés de estar lá no estádio, ele tivesse prestando uma pena de apoio à sociedade, ou seja, ele estivesse fazendo um trabalho social, talvez fosse muito mais efetivo do que, de repente, condenar de 1 a 6 meses, mas aí transforma em cesta básica.
Então, eu acho que a gente precisa rever toda essa legislação para o futebol, não só o futebol, mas de maneira geral, para que a sociedade possa outra vez viver em paz e tranquila. Garrafa, o doutor Maurício com a gente. Doutor, boa noite. O senhor foi muito claro na sua explanação. Houve uma mudança na lei, mas existem brechas. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: dá para a gente dizer que não há interesse em quem tem o direito de aplicar a lei, de fazer com que ela realmente possa ser aplicada de uma maneira mais severa? Não há interesse de quem tem o direito de aplicar a lei em função dessas brechas que o senhor tão bem colocou que existem na legislação? Então, Garrafa, eu já brigava muito, eu tive eméritos professores na Faculdade de Direito, grandes, ilustres juristas, e eu já brigava muito com eles, porque eu não aceito livre convencimento das coisas, eu aceito assim, ou é ou não é. Infelizmente, essa legislação permite isso. Então, na hora de uma decisão, na hora, enfim, de definir aquilo, você tem diversas interpretações, não é possível. Então, obviamente, os advogados, para defender aquelas pessoas, eles usam dessas brechas da nossa legislação e vão sempre arrumam sempre uma saída. Sempre há uma saída. Isso não pode ocorrer. Nenhuma sociedade consegue viver sem regras claras, simples e claras, né? E que a gente tenha a certeza do cumprimento daquela pena, que não é pena de morte, não é pena de prisão perpétua, não é uma pena elevada. Mas a gente não pode mais admitir, ou seja, que essas interpretações levem à impunidade. É muito simples agora, esse garoto volta lá para a torcida organizada dele, deu uma de vítima, vai pagar lá na frente uma cesta básica, e você acha que isso estimula as pessoas a não fazerem mais isso? Agora, tem uma coisa que é muito importante. A DRAD, a nossa delegacia especializada, através da Delegacia de Crimes Eletrônicos também, desse compartilhamento de inteligência, vocês viram, em 24 horas já estava identificada a pessoa e já estava lá para ser ouvida. Então, se você aí que está nos assistindo, imagina que você vai se beneficiar de meios eletrônicos, de internet, vai ficar escuso, nós vamos identificá-lo sim e vamos levar às barras da justiça. Agora, o que a gente precisa é que a nossa legislação seja revista para não dar oportunidade a quem decide ter interpretações totalmente brandas. Também não precisa ser o extremo, mas tem que ser uma coisa justa, mas que haja certeza do cumprimento dessa pena. Para a gente liberar o delegado Maurício, o constrangimento já é uma boa, né? O cara acordar com um carro da polícia na porta da casa não é muito agradável. Pergunta do Salazar. Delegado, é um prazer falar com o senhor aqui mais uma vez. Delegado, minha pergunta é o seguinte: o senhor falou da decisão do STF de maio. Se eu não estiver enganado, por favor, se eu me corrija se eu estiver enganado, foi uma decisão para um caso individual e aí ele não tem poder vinculativo, certo? Então, eu queria saber como é que está esse trâmite, se existe um projeto de lei para que essa situação da injúria racial ser julgada como racismo, e aí vai ter toda essa mudança que o senhor citou, se há um prazo, se a gente pode trabalhar aí com alguma perspectiva dessa lei mudar de fato para todo mundo e não ficar só neste caso de maio do STF. Então, infelizmente, esses prazos também, que acho que todas as funções, todas as atividades têm um prazo para ser cumprido. Infelizmente, nós não temos prazo no legislativo e não temos os prazos no judiciário. Embora com prazos definidos, você vê que há sempre uma prorrogação e isso vai, até muitas vezes, né, que o crime seja prescrito. Então, está na hora realmente da sociedade outra vez, né, cobrar essas posturas, ou seja, nós temos que ter velocidade na aplicabilidade da lei, assim como houve a velocidade da DRAD, né, do Dr. Saad, e identificar essas pessoas, né, nos vários casos que nós temos acompanhado aí, sempre há uma identificação rápida, mas da identificação, da oitiva dessa pessoa até que ela seja condenada e julgada, há um prazo aí que, enfim, é muito extenso e, infelizmente, a gente não tem uma data para que isso ocorra, mas já passou do tempo disso ocorrer.
Delegado Maurício Freire, obrigado pela sua gentileza aqui com a gente. Vamos continuar batendo nessa tecla, nós precisamos acabar com isso em todos os pontos da sociedade, mas obviamente no esporte é ainda menos admissível uma situação dessa. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima, delegado Maurício.